Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz novidades importantes. Muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Cláudio, para todos que acompanham o Jornal Gente, neste 1º de maio de 2024. Hoje é o Dia do Trabalho, a festa do trabalhador, como é chamada aqui na França. Data forte no mundo todo e aqui na Europa não é diferente e chega a ser uma data mais do que especial. Um dia que relembra a luta dos trabalhadores por seus direitos na jornada do trabalho. E tudo começou no fim do século XIX, quando os empregados das fábricas trabalhavam por horas intermináveis, sem regulamentação e sem diálogo com seus empregadores. A data que começou em 1º de maio de 1886, quando trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, entraram em greve e manifestaram nas ruas durante dias. Eles reivindicavam a diminuição de 13 para 8 horas de trabalho, além de melhores condições nos ambientes das fábricas. Na ocasião, os grevistas entraram em confronto com a polícia, com o triste resultado de 11 mortos e centenas de feridos. A notícia comoveu o mundo e 3 anos depois, a França declara o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Aqui, o dia começa a ser celebrado, em 1890, e com folga de uma maneira geral para toda a população e manifestações tradicionais por melhores condições nos empregos. A partir daí, cada país do mundo foi aderindo até o começo do século XX. Aqui em Paris, por exemplo, hoje é dia de milhares de pessoas se concentrarem na Praça da Bastilha e também na Praça da República, com cartazes, bandeiras e todas as reivindicações. Por ironia, quem começou com a data não comemora hoje. Sim, nos Estados Unidos, 1º de maio é um dia normal e os americanos celebram em setembro, na primeira segunda-feira. É um momento da história muito importante para o mundo em que os direitos trabalhistas melhoraram as condições dos empregos substancialmente. Ainda há muito o que fazer pelo mundo. Há países onde ainda existe o chamado trabalho escravo, infelizmente. É claro que mas muita gente no mundo gostaria de estar realmente comemorando hoje com um emprego, com um trabalho. Infelizmente, tem muita gente que está desempregada. Mas no mundo todo, a gente espera sempre que dias melhores venham para quem precisa de trabalho. No Brasil, essa data também é muito importante, Thaís Freitas? Muito bom dia para você. Bom dia, Sônia Blota, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente, neste feriado de 1º de maio. No Brasil, Sônia, 1º de maio começou a ser feriado nacional nos anos 20. Ali, depois da esteira daquele movimento grevista que aconteceu também nas fábricas que começavam a despontar aqui no nosso país. E é interessante, não é? Porque o 1º de maio, ao longo do tempo, acabou também sendo ali uma data emblemática usada pelos governos, pelos presidentes, por aqueles que estão de plantão lá em cima para deixarem a marca dos seus feitos. Acho que a mais emblemática de todas é a marca que Getúlio Vargas tentou criar e acho que conseguiu, tanto que até hoje se fala dele como o governante protetor das classes trabalhadoras, grandes manifestações do 1º de maio, a Confederação das Leis Trabalhistas, enfim. E aí passa o tempo e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, surge na história do Brasil na esteira do movimento sindical dos anos 70, cria o PT, que até hoje é o partido ao qual ele pertence. E aí a gente faz aqui a seguinte provocação, não é? As 2 primeiras gestões de Lula à frente da presidência do Brasil tiveram várias marcas positivas e negativas, assim como todos os presidentes. É que nem ser humano na vida real. Ninguém é de todo mal, nem de todo bom. Nós temos aqui as nossas características, as nossas lutas, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Então, olhando aqui para o copo cheio, as 2 primeiras gestões de Lula na presidência do Brasil foram marcadas pela criação de programas sociais. De fato, foram programas que saíram do papel e que, claro, tiveram ali uma marca de marketing muito forte também, porque é disso que os políticos vivem. Bolsa Família, ProUni, FIES, Minha Casa Minha Vida. E aí, esse recall
foi um dos fatores, não o único, e para mim talvez não o principal também, mas um dos fatores que levaram Lula de volta à presidência agora em 2022, na última eleição. E agora? E Lula 3? Como é que chega o presidente da República no seu segundo 1º de maio da sua terceira gestão? Ele participa hoje de um ato em São Paulo, das centrais sindicais reunidas, e aí, claro, vai falar para uma plateia amigável, alinhada, só aplausos. E aí deve destacar um fato que é positivo, sim, ou pelo menos parcialmente em relação a isso, que é a criação de empregos durante a gestão Lula 3. Por exemplo, no dado divulgado ontem, 244 mil empregos gerados no mês de março de 24, o melhor dado para o mês desde 2010. Mas aí, quando a gente compara com fevereiro, houve uma retração razoável. Bem, a questão é, o que mais? Para onde é que a gente está indo? E é isso que a gente fala o tempo todo aqui no Jornal Gente, não é? Qual é o plano de governo? Qual é a visão de país desse atual governo? E como que vai fazer para colocar em prática? Porque de ter uma visão e de combinar com todos os adversários, inclusive com nós aqui, sociedade, há uma distância muito grande. E aí é que há incongruência gigante. E eu volto ao ponto trazido pelo Pedro Campos aqui na abertura do Jornal Gente. Dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, e a gente está chegando a uma situação muito preocupante. Com o fim da desoneração da folha de pagamento dos maiores empregadores da economia, por enquanto, por liminar do Supremo, o ministro da Fazenda fala assim, olha, vai vir uma nota técnica da Receita Federal esclarecendo como assim? A gente está falando de vidas, de famílias, de pessoas que dependem de um salário no fim do mês para seguir pagando as suas contas e de empresas que têm o seu planejamento. Ninguém está aqui no jogo para ter prejuízo. Ninguém, pessoa física, pessoa jurídica, ninguém. E aí a gente chega ao dia 1º de maio, justamente com esse furacão que está prestes a passar pelo mercado de trabalho do nosso país. E aí fica de novo a pergunta, não é? Qual é o projeto que hoje está sendo implementado, não pelo governo Lula 1, nem pelo governo Lula 2. Eles já foram, já passaram como gestões, mas pelo governo Lula 3. Fica aqui